Politeísmo e monoteísmo. O que é politeísmo? Sistema religioso que admite muitos deuses. Livro dos Espíritos, questão 667. Por que o politeísmo é uma das crenças mais antigas e divulgadas, apesar de ser falsa? O pensamento de um Deus único só poderia ser para o homem resultado do desenvolvimento de suas ideias. Incapaz, em sua ignorância, de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, agindo sobre a matéria, deu-lhe o homem as características da natureza corporal, ou seja, uma forma e uma figura. Desde então, tudo o que parecia ultrapassar as proporções da inteligência comum era uma divindade. Tudo que não compreendia devia ser obra de um poder sobrenatural, e daí estava a um passo de acreditar em tantos poderes diferentes quantos eram os efeitos que observava. Mas em todos os tempos, houve homens esclarecidos que compreenderam que governar o mundo com essa multidão de poderes seria impossível, sem uma direção superior, e conceberam o pensamento de um Deus único. Do livro A Caminho da Luz, no capítulo 4, A Civilização Egípcia e o Politeísmo Simbólico. Nos círculos esotéricos, onde pontificava a palavra esclarecida dos grandes mestres de então, sabia-se da existência do Deus único e absoluto, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. Mas os sacerdotes conheciam igualmente a função dos espíritos, prepostos de Jesus, na execução de todas as leis físicas e sociais da existência planetária, em virtude das suas experiências pregressas. Desse ambiente reservado de ensinamentos ocultos, partiu então a ideia politeísta dos numerosos deuses, que seriam os senhores da terra e do céu, do homem e da natureza. As massas requeriam esse politeísmo simbólico nas grandes festividades exteriores da religião. Já os sacerdotes da época conheciam essa fraqueza das almas jovens de todos os tempos, satisfazendo-as com as expressões comuns de suas lições sublimadas. Dessa ideia de homenagear as forças invisíveis que controlam os fenômenos naturais, classificando-os para o espírito das massas na categoria dos deuses, e que nasceu daí a mitologia da Grécia, ao perfume das árvores e ao som das flautas dos pastores, em contato permanente com a natureza. Voltamos ao Livro dos Espíritos, agora a questão é 668. Os fenômenos espíritas produzidos em todos os tempos e conhecidos desde as primeiras épocas do mundo não concorreram para fazer acreditar na pluralidade dos deuses? Sem dúvida. Como os homens chamavam Deus a tudo o que era sobre-humano, os espíritos eram para eles deuses. E é por isso que, quando um homem se distinguia entre os outros pelas suas ações, seu gênio ou por um poder oculto, incompreendido pelos demais, tornava-o um Deus e lhe rendiam culto após a morte. Kardec comenta: quanto aos espíritos, sua lembrança se perpetuou sob diversos nomes, conforme os povos, e suas manifestações, que nunca deixaram de se produzir, foram diversamente interpretadas e muitas vezes exploradas sob o manto do mistério, enquanto a religião viu fenômenos miraculosos, os incrédulos viram mentiras. Hoje, graças aos estudos mais sérios, feitos à plena luz, o Espiritismo livra-o das ideias supersticiosas que os obscureceram durante séculos e nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza.
A palavra Deus, entre os antigos, tinha uma significação muito ampla. Não era, como nos nossos dias, uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica dada a todo ser colocado além das condições da humanidade. Como as manifestações espíritas lhes haviam revelado a existência de seres incorpóreos que agiam como potências da natureza, eles os chamaram deuses, como nós os chamamos espíritos. Uma simples questão de palavras, com a diferença de que, em sua ignorância, mantida de propósito por aqueles que nisso tinham interesse, ergueram templos e altares muito lucrativos, enquanto, para nós, eles são simples criaturas como nós, mais ou menos perfeitas, simplesmente sem o seu corpo terrestre. Se estudarmos com cuidado os diversos atributos das divindades pagãs, reconheceremos, sem dificuldade, todos aqueles atributos que os nossos espíritos também têm, em todos os graus da escala espírita. Todas as propriedades do perispírito e o papel que desempenham nas coisas da terra. O cristianismo, ao esclarecer o mundo com sua luz divina, não veio destruir uma coisa que está na natureza, mas orientar a adoração para aquele a quem é devida. Livro A Caminho da Luz, agora no capítulo 7, O Povo de Israel, Monoteísmo. O que mais me admira naquelas tribos nômades e desprotegidas é a fortaleza espiritual que lhes nutria a fé nos mais arrojados e espinhosos caminhos. Enquanto a civilização egípcias e os iniciados hindus criavam o politeísmo para satisfazer os imperativos da época, contemporizando com a versatilidade das multidões, o povo de Israel acreditava somente na existência do Deus Todo-Poderoso, por amor do qual aprendia a sofrer todas as injúrias e a tolerar todos os martírios. 40 anos no deserto representaram para aquele povo como um curso de consolidação de sua fé, contagiosa e ardente. Jesus seguiu-lhes todos os passos, assistindo-os nos mais delicados momentos de sua vida, e foi ainda sob o manto de sua proteção que se organizaram os reinos de Israel e de Judá na Palestina. Todas as raças da terra devem aos judeus esses benefícios sagrados, que consiste na revelação do Deus único, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. O grande legislador dos hebreus trouxera a determinação de Jesus com respeito à simplificação das fórmulas iniciáticas para a compreensão geral do povo. A missão de Moisés foi tornar acessível ao sentimento popular as grandes lições que os demais iniciados eram compelidos a ocultar. E, de fato, no seio de todas as grandes figuras da antiguidade, destaca-se o seu vulto, como o primeiro a rasgar a cortina que pesa sobre os mais elevados conhecimentos, filtrando a luz da verdade religiosa para as almas simples e generosas do povo. Eis aí a primeira revelação. Vamos ficar por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus esteja conosco.